Parte 2 do nosso vídeo de fracasso, a gente vai se concentrar em como mudar esse esquema efetivamente. Quando eu tô com um paciente que ele tem esse esquema, eu já sei que ele vai ser um paciente com bastante dificuldade de se colocar no mundo e que ele vai ter bastante dificuldade no seu dia a dia, principalmente no seu trabalho ou no ambiente acadêmico. Então, muitas vezes, ele vai ter vários exemplos do que acontece diariamente onde ele ativa o seu esquema de fracasso. E o que eu quero te dizer com isso é que nesse primeiro momento, como a gente já falou de muitas situações que você já deve ter identificado no seu dia a dia, a gente precisa elencar, mas de forma particular, essas situações da tua vida particular, aonde ativa o teu esquema, como tu percebe na vida prática. Por exemplo, no meu dia, até no meu dia de ontem, me chamaram para participar de um grupo e eu não quis porque eu achei que eu não tinha competência. Ou eu até tive um sonho de ter uma outra profissão, mas eu nem me permiti sonhar porque eu acho que eu não tenho competência para isso. Ou, por exemplo, eu senti algum comentário desagradável, uma crítica, e isso me doeu demais, eu não consegui lidar com essa crítica. Ou, por exemplo, eu me xinguei mentalmente, eu falei coisas para mim que eu sei que é um xingamento, eu sei que é uma forma de depreciação, eu falei coisas para mim, ou eu falo coisas para mim, eu me olho no espelho, eu não gosto do que eu vejo, eu me xingo mentalmente, ou eu me xingo mentalmente por causa do meu trabalho, das coisas que eu faço. Enfim, se tu tem esses exemplos práticos, é muito importante que a gente consiga elencar. Por quê? Porque se esse esquema está ativo na tua vida hoje, é porque a gente tem algum benefício ainda. E o que isso quer dizer? Porque tu vai me dizer, Júlia, eu não vejo benefício. Eu tenho esse esquema e, na verdade, ele só me traz coisas ruins. Mas a gente tem uma premissa na psicologia que se um comportamento ele continua acontecendo, é porque de certa forma a pessoa vê algum benefício nele. Alguma coisa faz com que esse comportamento siga acontecendo. Porque se ele não fosse se ele não fosse benéfico para aquela pessoa, se ele não trouxesse alguma vantagem para aquela pessoa, ele deixaria de acontecer, ele não seria reforçador, ele seria um comportamento que entraria em extinção. Então, de certa forma, a gente tem algum benefício e a gente precisa encontrar esse benefício. E eu vou usar o termo de ganho secundário, que é um termo que a gente usava antigamente para algum ganho que ele não parece um ganho específico, que ele não parece um ganho geral para todo mundo, mas ele é um ganho que para aquela pessoa é um ganho, mesmo que ele não pareça um ganho. Por exemplo, eu não apresentar um trabalho pode me gerar um benefício de não ter que tolerar um desconforto, uma ansiedade, um desconforto de ter que apresentar e passar por um julgamento, uma crítica. Então eu tenho um benefício, eu tenho um ganho secundário de alívio, de evitação. Então a gente precisa saber quais são os meus benefícios, quais são os ganhos secundários que eu tenho, quais são os comportamentos reforçadores, o que eu ganho com isso. Porque se eu não ganhasse nada, o meu comportamento seria extinguido. Então eu preciso que tu escreva qual é o meu ganho secundário, o que eu ainda ganho com isso. Porque a gente vai pensar também o que eu perco com isso. E por que a gente vai pensar sobre isso? Porque a gente tem uma balança decisória. A gente tem uma balança que a gente fica analisando os prós e os contras. Em todas as nossas atividades nós fazemos isso, em todos os nossos comportamentos nós fazemos isso. E pode ser que em algum momento da tua vida tu só via contras em apresentar um trabalho, ou se colocar numa promoção, ou pedir uma promoção, ou buscar um trabalho que fosse de um patamar acima. Tu só via contras. Por que tu só via contras? Porque tu ia ter que se expor, tu ia ter que passar por um momento de avaliação, porque talvez seria um desconforto tão grande que não valeria a pena. Então, por muitas vezes, tu colocou na balança e não valia a pena. Só que chegou um momento da tua vida, que talvez seja esse momento agora, que a balança descompensou e tu tá vendo mais benefício em enfrentar esse esquema, enfrentar esse desconforto e sim ir atrás de uma promoção e sim ir atrás de algo diferente, de ir atrás de conseguir sair desse funcionamento que te coloca para baixo, que te menospreza, que não vê as tuas coisas boas, que te coloca em desvantagem das outras pessoas. Então, nesse momento, tu descompensou ali a tua balança decisória e tu tá a fim de enfrentar isso.
tu tá a fim de pagar o preço. E por isso que a gente tá vendo esses comportamentos. Então a gente viu ali, a gente listou os comportamentos ou os meus benefícios, o porquê para mim era reforçador pensar que eu não valia a pena, ou pensar que eu não tinha talento, pensar que eu não tinha um dom, porque de certa forma, quando eu me conformava com essa crença, eu não buscava sair disso, ou eu não buscava me expor, eu não buscava correr o risco de ser avaliado e passar por uma negativa, ou eu não precisava me colocar em algum processo de desenvolvimento e passar pelas frustrações de um processo de desenvolvimento. Vou citar um exemplo, né, que eu e meu grupo, a gente foi participar de umas Olimpíadas esse final de semana e uma colega minha que ela se esforçou bastante, ela tirou segundo lugar. E ela falou assim uma hora, de forma bem, né, relaxada, ela disse, poxa, sempre segundo lugar. E eu até falei, olha, primeira vez que tu veio nas Olimpíadas, tu já queria sentar na janelinha e tirar primeiro lugar? Porque realmente tu te esforça e às vezes tu não ganha aquilo que tu tanto sonhava, o primeiro lugar, ou que tu tanto sonhava aquele teu emprego, mas faz parte do processo. Se tu ganhou o segundo lugar, provavelmente se tu continuar numa espiral ascendente, tu vai alcançar o primeiro lugar, mas tu vai ter que se desenvolver. E muitas vezes nós não tivemos treinadores, pessoas que nos mostraram o caminho, ou que nos mostraram o quanto nós ficamos diferentes após de um processo. A gente não teve tudo isso, a gente é super crítico, a gente acha que a gente já deveria ter nascido com todos os conhecimentos ali, que a gente se formou, a gente deveria saber tudo no pé, na ponta da língua, a gente deveria saber tudo. Mas não é assim. Mas não é assim mesmo, porque todos nós precisamos passar por um processo de aprendizagem e também nós somos falhos, nem sempre a nossa memória está 100%, nós podemos esquecer de palavras, de conceitos em algum momento e na outra hora aquilo voltar. Nós temos que nos permitir, às vezes, dizer um não sei, ou eu vou procurar mais informações. Ou até uma estratégia, acho que a gente já comentou em outros cursos, de ir questionando a pessoa sobre alguma pergunta que ela fez, até aquela memória do conhecimento, do contexto, do tópico vier à tua mente. Nós temos que ter essa flexibilidade ou até essa compreensão com nós mesmos, com a nossa mente, com o tempo dos nossos processos. Então, a partir desses comportamentos que a gente viu, a gente vai ver o que a gente perde. A gente viu o que a gente ganha, o ganho secundário, e o que a gente perde agora. A gente, geralmente em sessão, eu faço com o paciente e vou estimulando para que ele perceba o que ele perde, o que ele já perdeu. Já perdeu oportunidades, além de oportunidades, olha o quanto que ele se coloca para baixo, olha o quanto que ele se desmotiva, olha o quanto que ele não se permite sonhar. Olha o quanto que ele se coloca aquém das outras pessoas, o quanto ele se inferioriza, o quanto de tempo que ele fica mentalmente se colocando para baixo, se comparando, o quanto de tempo ele promove um mal-estar psicológico, porque ao invés de ele gastar energia pensando em como ele vai se desenvolver, buscando recursos internos, o que ele já conseguiu para trazer uma motivação genuína, ele fica buscando uma motivação do ponto ruim, da crítica, da punição, como se ele fosse se mexer, como se ele fosse do nada conseguir fazer uma grande mudança porque ele está se xingando. Só que a pessoa fez isso a vida inteira e o resultado não foi bom, o resultado não é satisfatório, porque quando eu me xingo, quando eu xingo alguém, ou eu trago o pior da pessoa, ou ela vai ficar se defendendo. E quando a gente faz isso, na maioria das vezes a gente vai aceitando, ficando triste, ficando frustrado, e a gente pode se desmotivar ao ponto de não tentar mais, de se contentar com pouco, de não descobrir o nosso potencial. Então, a partir dessa lista, quando tu tiver propriedade dessa lista dos comportamentos que tu faz, que tu pratica todos os dias, e do benefício e do malefício, vamos dizer assim, a gente pode pensar num plano estratégico usando esses comportamentos com a ação oposta. Se eu evito me colocar, se eu evito pedir promoção, a gente vai dar um jeito de começar a fazer esse movimento para que tu te arrisque e te coloque na berlinda ali, te coloque na situação de risco para se desenvolver. Se eu tenho dificuldade com algum conhecimento, a gente vai procurar alguma forma de obter esse conhecimento. Se eu não me permito sonhar,
Em algum momento do meu dia, eu vou fingir que eu não tenho medo e eu vou me permitir sonhar. Eu vou estudar os caminhos, nem que seja de forma fantasiosa, mas eu vou viver isso. Se eu tenho uma tendência a dizer não para algum convite de desafio de alguém, eu vou dizer sim e eu vou me desenvolver para isso sim. Porque se a gente não fizer isso, nada vai mudar na tua vida. Nada vai acontecer de diferente. Tu não vai descobrir o teu potencial. Porque a partir do momento que tu consegue algo que tu não conseguia antes, tu abriu um portal, tu abriu uma porta diferente, tu abriu uma porta de um conhecimento novo. Eu me lembro quando eu corria, comecei a correr e os 2, 3 quilômetros eram difíceis, começou a ficar fácil, e aí 5 era o meu limite. E aí eu entrei num aplicativo onde eu fazia uma competição ali com a galera, e eu entrei numa competição comigo mesmo, e aí tinha um desafio dentro do aplicativo de fazer 100 quilômetros no mês. E eu fui correndo diariamente, e aí quando chegou assim, uns 2, 3 dias para terminar o mês, faltava 10 quilômetros para eu terminar. E na minha cabeça era impossível eu fazer isso. Porque um dia eu não pude fazer, e eu tinha um dia para fazer 10 quilômetros, na minha cabeça era muito impossível eu fazer isso. Mas eu decidi que eu ia fazer. Eu decidi que se eu corresse 5 de manhã, mais 2 de tarde, mais 3 de noite, eu ia conseguir no final do dia. E eu fiz esse movimento, eu tava com muita dor na panturrilha, mas eu fiz todo esse movimento e eu acabei fazendo os 10 quilômetros. Não foi todo junto, foi bem pingado, mas eu consegui terminar os 10 quilômetros. E parece que eu rompi uma barreira que eu não sabia que eu poderia. E depois que eu rompi a barreira dos 10 quilômetros, aqueles 5 ou aquele pensamento, aquela Júlia do passado não existia mais. Porque eu sabia que eu conseguia 10 quilômetros. Eu sabia que aquilo era possível. E aí eu comecei a correr até mais, 12, 13, 14. Aí eu cheguei nos 16 e aí eu dei uma estagnada ali, vou confessar. Porque aí eu achava que eu ficava muito tempo na rua correndo. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente resolve passar por esses processos, eles são demorados, eles são exaustivos. Se a gente ainda tem que lutar com a nossa mente, quando a gente não teve recurso, quando a gente não teve pessoas que nos ensinaram, é mais difícil ainda. Eu estava nessas Olimpíadas esse final de semana e a gente estava vendo crianças que eram filhos de pessoas que estavam nas Olimpíadas e tinha dois menininhos conversando e um que era maiorzinho estava ensinando o outro que era menorzinho a jogar vôlei e fazer a manchete. Daí ele fez todo o movimento, ele faz assim, põe pra frente, vai pra cima. E daí a gente observando, eu e uma amiga minha que ela também se considera uma pessoa um pouco ruim nos esportes, ela disse: Nossa, olha como é que coisa diferente do que eu já vivi. Eu nunca tive alguém para me ensinar a fazer esporte desde criança. E eu até pensei: Nossa, que chance a gente teve, porque realmente eu não tive essas pessoas, não tive esse ensinamento. Né? A gente até recordou que no colégio era mais partidas, não tinha esses treinos de cada movimento, enfim, né? Buscando esse recurso da minha experiência, eu te trago essa perspectiva para te pensar na tua vida e pensar que chance tu teve nessas tuas debilidades, nesses teus defeitos. Tu teve alguém para te auxiliar? Tu teve alguém para te acompanhar nesse teu processo de aprendizado? Tu teve alguém que te ensinasse como aprender? Aí a gente vem com a nossa crítica, né? A gente deveria saber aprender, mas nem sempre. Tem pessoas que têm o conhecimento, têm o nível de aprendizado ou têm o jeito de aprender diferente e estudou num colégio que priorizava um estilo de aprendizado e não conseguiu se adaptar. E aí, na sua vida, a pessoa é extremamente criativa, na sua vida adulta, ela é extremamente criativa, ela faz projetos legais, ela faz fotografia, ela faz artes. Mas no colégio, ela lembra que ela não conseguia se dar bem, ela não conseguia ser uma super aluna porque o colégio tinha uma tendência a priorizar outro tipo de atividade. Então, quando a gente pensa sobre isso, eu quero que a gente pense com esse carinho de achar essa criança que não teve chance, que não teve suporte, ou que não teve alguém que olhou para ela com interesse genuíno de ajudar, a ajudar a encontrar a sua forma de aprender, ajudar a encontrar a sua forma de inteligência. Tem pessoas que têm uma inteligência sinestésica do movimento, que dançam, que têm um conhecimento do corpo, do movimento, que quem é muito
cognitivo, que quem é muito das matérias, assim, acadêmicas, ela olha e pensa, meu Deus, olha como essa pessoa, ela se mexe, parece que ela tem noção total do corpo dela. Ou a pessoa, por exemplo, que joga futebol, faz embaixadinha, ela tem um conhecimento que a outra, que eu falo por mim, assim, que eu não tenho esse conhecimento. Parece que ela conhece a bola, ela tem uma intimidade com a bola, ela sabe onde a bola vai, ela tem domínio, ela tem parece que ela incorpora aquela bola. Né? E eu pego aquela bola, parece que um objeto estranho, que preciso expelir, assim, né? É difícil, mas quem sabe um dia, se eu quiser fazer alguma coisa parecida, eu tenho que me colocar num processo de aprender a lidar com o esporte de bola, né? Fazer aulas de tudo que é coisa, né? Porque o meu histórico não é positivo, gente, com bolas e tal. Então, buscando esse sentimento do fracasso, eu tenho certeza que tu vai ter muitas memórias que te remetam a situações onde tu se sentiu humilhado, tu se sentiu preterido, comparado, se sentiu inferior. E é difícil trazer essas memórias porque a gente sabe o quanto elas nos colocaram para baixo e quanto talvez tu acredite nelas até hoje. E é engraçado, talvez seja algo que nem seja mais verdade, mas tu traz como uma verdade absoluta na tua vida. É como se a gente pegasse essa caneta e eu dissesse, ó, ela é azul, tá escrito azul. E tu diz, não, é vermelho. Eu diz, não, mas é azul. Não, mas é vermelho. E aí a gente fica se confrontando e tu insiste que ela é vermelha. E na tua cabeça isso é muito certo. Não, ela é vermelha. E tem situações dos nossos defeitos, que é assim, a gente coloca na cabeça que a gente é defeituoso, que a gente tem esse problema, e mesmo que todo mundo diga que não, a gente insiste em pensar que a gente é assim. Então eu queria que nesse momento tu avaliasse esses teus defeitos, e se verdadeiramente tu acredita que tu tem esses defeitos, e qual o grau desses defeitos. Ah, eu acho que eu sou burro. Burro, que não sabe nada. Burro, que realmente não sabe nem ler nem escrever, ou porque até ler e escrever a pessoa pode ter sido uma pessoa que nunca teve oportunidade de aprender. Então, burro, que não sabe nada, não tem condições de nada. Ou gênio, que faz, sei lá, descobre uma nova ciência, tá? Onde é que tu tá nesse grau? Vamos ter uma noção real da realidade e ainda pode ser que tu esteja distorcendo. Mas a gente precisa ter essa noção do quanto a gente passou o tempo exagerando nas nossas evidências das nossas debilidades. E eu preciso te dizer que tu não ganha nada com isso, tá? Tu só ganha uma vitimização interna, tu só ganha uma desmotivação e até uma prisão, porque tu não te permite sonhar, tu não te permite sonhar com a tua capacidade, nem com empregos novos, nem com novas oportunidades, nada. Porque tu acredita que isso está funcionando, pensar tudo isso a teu respeito está funcionando. E eu queria que tu pensasse agora e eliminasse todas as coisas que tu diz eu não consigo. Toda vez que tu falar eu não consigo, tu para mentalmente e diz assim, não é que eu não consigo, é que nesse momento eu não quero aprender, mas se eu quiser aprender, eu vou aprender. Porque é aprendizado, né? Então, um dia tu acorda e vai pra, sei lá, pra academia e vai chegar lá um instrutor e vai te dizer, tu fazer esse movimento. Ai, como assim? Nunca vi esse movimento. Ele vai te ensinar em 2, 3 movimentos tu vai sair fazendo. Nosso cérebro, ele aprende com as coisas, ele vê, ele modela e ele aprende. Às vezes a gente precisa de 10, 20, 30 explicação, mas a gente acaba aprendendo. Eu tô fazendo uma aula que é bem difícil assim pra mim. Eu vi a aula 3 vezes já. E na primeira vez ficou horrível. Na segunda eu já me lembrava bastante dos termos e na terceira eu já sabia que o professor ia falar. E eu fiquei muito feliz, sabe, com esse processo. Porque no primeiro momento é uma ansiedade, um medo, uma insegurança, né? A gente tem que enfrentar todo aquele desconforto e depois aquilo acaba se tornando fácil, acaba se tornando tranquilo. Até nessas Olimpíadas que eu fiz a prova de 5 quilômetros e ano passado eu fiz também, só que eu não estava preparada e ela foi horrível para mim. E nessa eu estava preparada, eu sabia que eu ia conseguir terminar a prova e que eu ia conseguir me desafiar, porque eu já tinha feito isso várias vezes. No outro ano eu não tinha feito isso várias vezes. E aí eu fui cheia de medo, insegura, e aí com uma expectativa muito alta, que eu queria fazer, sei lá, né, achando que eu ia conseguir alguma coisa, eu não estava preparada.
Nessa eu estava preparada, fiquei em quarto lugar, e muito bem colocado, porque a pessoa até que tirou em terceiro lugar conseguiu 1 minuto a menos, ela estava bem mais preparada, mas eu estava muito mais preparada que o ano passado, e eu já me senti muito feliz, porque eu estava com propriedade da prova. Eu sei que eu vou conseguir terminar e eu ainda vou conseguir me superar, porque eu consigo manejar o meu esforço, o esforço que eu vou colocar nisso. Então, quando a gente começa a perceber, e eu quero que tu se lembre de algum momento da tua vida que tu não sabia nada de algo e tu foi aprendendo, aprendendo e agora tu domina já. Ou tu já sabe muito mais que aquilo. Pode ser uma coisa bem superficial, sei lá, tu foi numa festa, tu não conhecia nada daquele lugar, tava com medo, ah, meu Deus, vou chegar lá, não sei como é que se entra, como é que se faz, como é que se... E aí, tu vai 1, 2, 3, já se sente em casa, familiarizado, já sei onde é que é o banheiro, já sei onde é que pede bebida, já sei qual bebida eu vou beber. Então, tenha paciência com seus processos, tá? Então, nesse nosso processo de lembrar dessas memórias, se tiver alguma situação desse teu momento atual de vida que te remeteu a um sentimento de desconforto, de inferioridade, dessa fase atual, ele vai nos ajudar para a gente retomar essa criança que ainda ou se sentiu fracassada e ainda pode se sentir. Retomando também aquele exemplo, talvez uma pessoa que te comentou que a vida tá indo muito bem, que passou no vestibular, que do trabalho, sei lá, ganhou uma promoção e talvez te suscitou ali um sentimento de inferioridade. A gente pode usar esse exemplo, mas seria interessante que tu lembrasse de um teu, que fosse bem particular. E que tu se concentrasse nesse exemplo agora. Respirasse fundo, fechasse teus olhos e lembrasse desse sentimento. Quando a pessoa falou isso, quando isso aconteceu, eu me senti um lixo. Eu senti que eu nunca ia conseguir. Que não seria a minha realidade jamais. E quando tu sente isso, o que tu sente no teu corpo? Uma tristeza aqui, um desânimo nos ombros, uma vontade de chorar, ficar em casa, parar com tudo. E se nesse momento tu conseguisse lembrar desse sentimento que tu sentiu lá na tua infância, que foi bem parecido, tu consegue trazer essa memória aqui pra nós? Talvez uma situação no colégio, de irmãos, uma situação que te compararam, que tu se comparou, que doeu. Tu achou que não tinha chance. O sentimento é parecido, né? Parece que tu carrega ele há anos. Um peso. Uma coisa que às vezes tu consegue fugir, às vezes não. Mas tu sabe que no fundo ele tá ali. Nessa situação infantil, da tua infância, tu teve alguém ali que pudesse te ajudar nessa situação? Que resolvesse encarar de frente esse problema contigo? Que pegasse na tua mão e te ajudasse? Tu teve essa chance? Ou tu teve alguém que só te cobrou resultado, cobrou resultado, cobrou resultado e não te explicou como é que se fazia para conseguir? Tu teve alguém que olhou para ti e disse: Eu vou te ajudar a melhorar nesse aspecto da tua vida? Pode abrir teus olhos e refletir sobre isso. E se fosse diferente? Se tu tivesse tido essa pessoa, como é que seria a tua história hoje?
Como é que seria o teu percurso, tuas crenças? O que tu pensaria de ti mesmo se tu tivesse nessa situação, se desenvolvido e descobrisse um potencial teu? Provavelmente tua vida, tua visão de si mesmo, tua autoestima teria sido diferente. Então, quando isso acontece, imagina como teria sido diferente. E como a gente tem capacidade de mudar hoje, de viver uma história diferente, de não acreditar nesses eu não consigo, eu não posso, e de ir atrás dos pontos cirurgicamente que tu precisa ir. Se lá na tua infância as pessoas tivessem olhado para os teus pontos positivos, para as tuas coisas legais, para as coisas que tu tinha facilidade. Eu até me lembrei antes de começar esse vídeo que eu tô com um celular novo e ele tem umas capacidades melhores. E eu gosto de fazer vídeos de algumas coisas e eu faço e todo mundo elogia. Eu me lembro que na infância eu gostava de fazer vídeos também. Editava. Até tem um vídeo que eu botei no YouTube, no canal de um primo meu, e ele fez bastante sucesso o vídeo. Mas na época nem pensei sobre isso. Talvez se eu tivesse pensado, tivesse tido um olhar de alguém que, poxa, tu podia investir nisso. Talvez eu tivesse desenvolvido essa parte. Então teve situações provavelmente que tu teve isso e ninguém percebeu. Cobravam as coisas da época, tem que ser bom em matemática, tem que ser bom pro vestibular, tem que ser bom, sei lá, em quê, em física, química, mas não olharam por que tu era bom e pensaram que aquilo pudesse se desenvolver e transformar numa profissão que te fizesse feliz e que fosse rentável. E talvez tu, lembrando de tudo isso, tenha pessoas dali da tua infância que tu enxergue que foram essas pessoas que não te ajudaram. E, né, provavelmente teus pais. Ninguém vai ficar sabendo disso, mas se tu pudesse falar alguma coisa, pensando em como tu agiria com uma criança. O que tu faria com essa criança? Se ela fosse boa em alguma coisa e tal, hoje, né? Tu olharia para aquela criança com o teu olhar que tu viveu, com essa identificação que tu teve. Poxa, ninguém olhou para os meus pontos positivos, me cobraram, né, que eu fosse bom em coisas que não era, que eu não queria e tal. E com esse olhar, o que tu faria hoje com uma criança? Tenho certeza que tu teria um comportamento bem mais humano. Então, talvez olhando para isso, tu poderia pensar: o que tu gostaria de dizer para essas pessoas que não olharam para ti dessa forma? E eu sei que muitas vezes pode pensar: os meus pais fizeram o melhor que eles puderam e tudo mais. Mas é importante que tu consiga ver o que tu precisava. Quais eram as tuas necessidades emocionais naquele momento? Poxa, tu era uma criança ali se desenvolvendo. Será que tu não precisava de alguém que te olhasse com essa admiração, que buscasse, né, esse recurso? Ou que buscava até uma necessidade de aprender a ter disciplina, de aprender a ter autocontrole. Nós nascemos sem esse desenvolvimento. E talvez a gente precisava disso também. Enfim, eu queria que tu se transformasse nesse adulto que tem esse olhar humano. E quando tu olhar para uma memória tua, fazer esse movimento humano. Era disso que eu precisava. Era essa minha necessidade emocional, minha necessidade como ser humano, como criança que estava em desenvolvimento, sabe? E agora, sem usar a regra de outras pessoas, coloca as coisas que tu é bom. Por exemplo, eu depois de ter minha rede social, eu retomei uma coisa que eu gostava de fazer, que era escrever. E foi dentro de uma situação, assim, eu fui estudando para um concurso, fui estudando português, aí fui escrevendo, fui lembrando que eu tinha caderninhos que eu escrevia, que eu escondia, que eu não queria que ninguém visse os meus textos. E eu fui retomando isso e hoje eu me apropriei já. Eu gosto de escrever poesia, já escrevi várias e obviamente a gente vai melhorando, né? Então, não é algo que eu sou bom e eu sou bom porque tenho um dom. Mas eu acho que eu sou bom e aí conforme tu te apropriar disso, talvez tu desenvolva bem mais rápido. Tu desenvolva bem mais fácil porque tu tem uma habilidade, porque tu já tinha esse olhar,
sabe? Porque quando eu retomei o aspecto da escrita, eu tive muita dificuldade, tive que aprender de novo português. Até hoje eu me confundo muito, tenho que retomar, né, esses conceitos, estudar sobre poesia, por contos. Até dentro do meu curso de filosofia vai ter uma oficina de contos. Vou fazer, porque eu preciso desenvolver isso. Não é assim, do nada a gente tem um dom. A gente tem que estudar sobre o negócio que a gente quer expor. E, obviamente, se a gente tiver uma facilidade, vai nos ajudar. Então, se tu, eu sou criativo, eu tenho boas ideias, gosto de escrever, gosto de planejar situações. Às vezes a pessoa é boa em fazer eventos, é bom em planejar festas. Poxa, é bem difícil isso. E poderia virar um trabalho. Eu sou bom em gerir, organizar coisas. Tem muita gente que não é bom em organizar coisas. Eu não sou boa nisso. Contrataria alguém. E a pessoa que tem um dom para isso, né? Poxa, seria feliz e ganharia dinheiro. Eu tenho uma boa opinião política, sei bastante assuntos, sei lá. Então é importante que a gente se conecte com isso. E eu não sou bom em nada. Gente, a gente tem muita coisa que a gente viveu na nossa vida, comportamentos, interesses, curiosidades. Onde é que estavam as tuas curiosidades? O que tu estava fazendo? Onde brilhava o teu olho? Tenta retomar isso. Tenta retomar esses aspectos, nem que seja, por exemplo, assim, eu era muito observadora, eu gostava de observar as situações, as relações, como é que as pessoas se relacionavam, o que era importante para uma, por que ela fazia isso, e virei psicóloga. Tem muitas pessoas que dizem que são observadoras, mas não para ser psicólogo. Mas quem sabe era uma coisa que talvez seria algo que te faria feliz. E tu teve pessoas que te ajudaram a lidar com o fracasso ou com essas vontades de desistir, com essas dificuldades, com esses sentimentos de competência? Tu teve pessoas que sabiam disso que tu estava passando? Tu teve pessoas que te colocaram para cima ou que te ajudaram a lidar com isso? E eu te faço a pergunta justamente no final para que tu entenda o movimento e o mecanismo do que aconteceu contigo. Tu se colocou numa situação onde tu não era bom. Tu não teve alguém para te auxiliar nisso. Tu só sofreu muitas emoções difíceis de lidar ali. Me senti inferior, me senti comparado, me senti mal, me senti deslocado, não pertencente. Com isso, tu gerou vários comportamentos. Você começou a se esquivar, começou a evitar pessoas, evitar situações diferentes, evitar trabalhos e por aí vai. Conforme tu foi evitando, tu foi não tendo oportunidade de adquirir habilidade e conforme tu foi evitando, tu aumentou esses comportamentos e gerou cada vez mais do sentimento ruim. Quando tu gerava mais sentimento ruim, menos tu te comportava de forma diferente. Aí tu começou a desenvolver vários recursos, vários comportamentos que reforçavam esse mecanismo do fracasso, várias desistências, vários pensamentos de inferioridade, várias coisas que tu fez e ficou ruim e realmente tu teve um resultado ruim e reforçou esse movimento. Então, isso que tu foi reforçando, tu tá preso nisso. Por isso que a gente precisa começar a girar para outro lado. E, obviamente, no início vai ser difícil, tu tá há anos do mesmo jeito. Só que a gente vai começar a fazer esse movimento de buscar te desenvolver nessas áreas que tu não gosta, ou nas áreas que tu acha que tu não é bom, ou nas áreas que tu evita há muito tempo. A gente vai começar a te desenvolver, tirar esses não consigo, não posso, não dá, para mim, não é para mim, e começar a entrar nesse mundinho, para tu ir descobrindo o teu potencial, descobrindo que tu é bom e não acreditando nesses pensamentos, porque pensamentos, eles não são fatos, porque eu mesmo te falei, isso aqui é vermelho, tá escrito, tá escrito azul, eu te falo, é vermelho, é meu pensamento, não quer dizer que é verdade. Então, a gente precisa se colocar à prova. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que esse vídeo tenha esclarecido muita coisa e te ajude a virar a chave e mover essa engrenagem do fracasso para descobrir o teu potencial. Um beijão, até o nosso próximo vídeo.